Mateus, capítulo 16, nós vamos passar agora ao ministério da palavra, do ensino. E eu quero ler com você um texto bem conhecido, Mateus, capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler todos aos juntos, vamos lá? Também que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Sábado, domingo passado, fui ministrar em Curitiba. Quando eu estava ministrando ali, Deus me orientou sobre o que eu deveria abordar hoje. E eu passei parte da semana ruminando o que eu entendi, o que eu discerni naquele culto, ser vontade de Deus. Eu não sabia exatamente de onde sair. Até comentei com o pastor Diego, que está até ministrando a ceia hoje, João Capitã. Ministrei com ele várias coisas que me estavam na mente. E à tarde, quando eu elaborei essa palavra, eu fui tomar banho e preparar para o culto. Estava orando ao Senhor, pensando em como ia expor a você o que eu entendi ser vontade de Deus. E aí me veio a palavra, veio uma expressão, enquanto eu orava ao Senhor, eu agradeci a Deus, porque já domingo passado, Ele havia me ministrado com muita clareza. E à tardezinha agora, por volta das 4 horas, ficou mais claro ainda do que Deus queria. E eu na minha ingenuidade, eu falei: Senhor, obrigado pela clareza como o Senhor me falou. E quando eu falei isso, eu mesmo já me corrigi, né? Pensei: puxa vida, não é Deus que foi claro, porque Deus sempre é claro. É que por algum instante eu consegui ser apto para ouvir. Porque às vezes eu tenho a impressão, querido, pastor, Deus está falando mais ou menos, né? Não é Deus que fala mais ou menos, sou eu e você que escutamos mais ou menos. Deus fala sempre, Deus grita sempre, Deus sempre quer se manifestar. Se nós não temos ouvido, não sei se eu estou me fazendo entender, a falha não é minha, a falha não é de Deus em ministrar, a falha é minha em ouvir. Eu quero convidar você, mesmo sentado, a cantar uma canção. Essa canção diz: me leve onde eu possa ouvir a sua voz. Porque às vezes nós estamos falando: Deus, fala comigo. Deus está falando. É que eu e você precisamos ser levados a um lugar para ouvir a voz de Deus. Não é Deus que fala mais ou menos em situação. Sou eu que em algumas situações estou apto para ouvir mais ou menos. Foi isso que eu percebi enquanto tomando banho, orava para vir para cá. Eu quero convidar você a junto com o ministério do louvor, mesmo sentado, cantar essa canção, orando ao Senhor, pedindo a Deus que eu e você possamos ouvi-lo nesta noite, apesar da instrumentalidade que nós temos, né? Que Deus nos capacite a ser ministrados. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Cante ao Senhor agora. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, diga, Senhor, de todo o coração eu vou te obedecer. De todo o coração obedecerei.
coração Faz em instrumento. mim tua Clame ao Senhor. vontade, pois só Clame a Deus. na Que nós tua possamos ser aptos vontade para ouvi-lo. eu posso me completar. Eu posso me completar. Clame de todo o coração. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés me leva. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Deus, quando nós passaremos agora ao ministério da palavra, Pai, clamamos, ó Pai, que Tu possa nos tirar do lugar comum, Pai, e nos levar a ouvir a Tua voz, ó Pai, independente da instrumentalidade, independente da capacidade minha em ministrar, Pai, que Tu possa nos colocar em posição, em ouvir, atender e obedecer à Tua voz. Eu Te rendo graças pelo privilégio de poder, em Teu nome, repartir o que discerno ser Tua voz para esta noite. Faço isso com alegria e em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é a declaração de Jesus a Pedro. E Jesus, ele fala assim: também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero ministrar hoje sobre uma igreja vitoriosa. Eu vou passar rapidamente pelos dois primeiros tópicos, porque o que eu quero falar com você é o terceiro tópico que Deus me colocou no coração já lá em Curitiba, semana passada. A primeira palavra que eu quero deixar no teu coração é que uma igreja vitoriosa é edificada por Jesus. Pode repetir comigo? Fala assim: uma igreja vitoriosa é edificada por Jesus. Olha o que diz o texto. Até grifei algumas coisas ali. Coloca o texto para mim na sequência aí. Tem três expressões nesse texto que colaboram essa ideia. A ideia de que a igreja vitoriosa, não sei se o termo melhor é esse, vitoriosa, parece um pouco triunfalista, né? Mas você corrija aí. Você me escute com graça. Uma igreja pertinente, talvez seja o termo melhor, uma igreja relevante, talvez melhor ainda, uma igreja relevante, é uma igreja edificada pelo próprio Senhor. Eu pude amar a linha ali, né? Também eu te digo, é Jesus dizendo, edificarei, não é alguém edificará, eu mesmo edificarei. Ele fala, edificarei a minha. Essas três expressões, eu te digo e edificarei, e o fato da igreja ser minha, colabora com a ideia de que uma igreja relevante, eu pus o termo vitorioso ali, mas creio que relevante seja melhor. Uma igreja relevante é uma igreja edificada pelo Senhor. Uma igreja em que o próprio Deus
é o seu edificador. Lembra o texto de Filipenses? Se você quiser acompanhar, eu estou dando show, mas também você tem a sua Bíblia aí. Uma igreja, Filipenses fala que Deus é que efetua em vós tanto o querer como o efetuar. Este é um daqueles textos que nós temos que sempre lembrar. Deus é quem opera em nós. Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o efetuar. Não é meu tema hoje, mas muitas vezes eu e você estamos em crise entre o querer e o realizar. Me desculpe o exemplo, se eu for preconceituoso ou taxativo, você me perdoe, mas tem irmãos nossos, irmãs nossas, por exemplo, lutando contra o tabagismo. Pastor, eu quero. Se você quer, fica tranquilo, porque Deus operou o querer e Deus vai operar o efetuar. Às vezes a gente acha que Deus só opera o querer. Não, Deus quer, mas eu tenho que dar um jeito. Se Deus pôr no teu coração o desejo, eu citei o tabagismo, poderia citar qualquer outra vício, qualquer hábito, qualquer atitude que você entenda não ser correta. O mesmo Deus que opera o querer, Ele opera o efetuar. Sabe por quê, querido? Porque uma igreja vitoriosa, uma igreja relevante, ela não é edificada por si, ela é edificada por Jesus. E é Jesus quem nesta noite quer operar em mim e em você. Não só o querer, não só o desejo, mas também quer operar o efetuar para a glória de Deus. Uma igreja relevante é uma igreja edificada pelo Senhor. Os irmãos que estão junto conosco, lendo, fazendo o circuito 4x4, leram essa semana o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 47, fala que, louvando a Deus, e querendo a graça de todo o povo, e todos os dias, olha que fala o texto, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de ser salvos. Que uma igreja relevante é uma igreja edificada pelo Senhor. A igreja dos apóstolos não tinha um método de crescimento. O próprio Senhor edificava a igreja e o próprio Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Eu quero, a última tópico da manhã fazer maior nas casas de paz, mas eu quero lembrar a você, semeador da paz. Pastor, eu quero muito que a casa que eu estou fazendo, a casa de paz, se converta, querido. Peça ao Senhor, porque o Senhor acrescenta à igreja dia a dia aqueles que hão de ser salvos. Sabe por quê? Porque uma igreja relevante é uma igreja edificada pelo Senhor Jesus. Segunda palavra que eu gostaria de destacar para você nessa noite é que uma igreja relevante, ela é edificada sobre o senhorio do Senhor Jesus. Vou substituir ali a palavra vitoriosa por relevante, né? Diga assim comigo, ó. Uma igreja relevante
é edificada sobre o senhorio do Senhor Jesus. Por que eu quero pensar nisso ainda que é rapidamente? Porque uma leitura rápida desse texto, e agora eu quero me desculpar a irmãos que pensam diferente de mim. Você continua sendo amado, né? O fato de eu e você não pensarmos igual não significa que somos inimigos, mas existe uma parte da igreja cristã, de irmãos cristãos, irmãos que são portadores da salvação, irmãos que vão para o céu, mas que entendem errado esse texto. Olha o verso, eu coloquei algo ali, coloca para mim o texto, João. Também eu te digo que tu és Pedro. Eu disse aqui ali, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma lida rápida desse texto pode dar uma interpretação, ao meu ver, não coerente, que a igreja está edificada sobre Pedro. Querido, isso não é verdade. Vamos ler o contexto. Eu li com você o verso 18. Vamos ler agora o verso 15, 16 e 17, que nos ajuda a entender o texto. Disse-lhe ele: é vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava aqui fazendo uma enquete e perguntando aos discípulos: olha, quem o povo diz que eu sou? Ô Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, tu és o profeta. O povo diz isso. Assim, e vós? Vós? Quem vocês falam que eu sou? Disse-lhe ele: e vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo. Olha bem, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala a Pedro, verso 18, põe para mim, João. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele diga: portanto eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra, qual pedra? Pedro? Não. A pedra que Jesus edifica a igreja é a confissão de Pedro. E a confissão de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja não está edificada sobre Pedro. Pedro nunca foi o primeiro líder da igreja. E a igreja relevante não é uma igreja que edifica em Pedro, em Paulo, em João, em Éder, em José, em Mateus. Uma igreja relevante é edificada sobre a verdade. Qual verdade, Éder? A verdade que Pedro falou: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Vamos entender isso um pouco melhor? Olha o que Pedro mesmo declara. Olha a declaração de Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 4 a verso 6. Chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Não vou nem ler o verso 6, vou parar aqui no verso 5 mesmo. Pode deixar o verso 5 mesmo, João. Olha lá: chegando-vos a ele, Jesus, ele que é a pedra viva, ele que na verdade foi reprovado pelos homens, mas foi eleita por Deus como pedra angular da igreja. Em Jesus nós também somos feitos pedra viva. O que é casa espiritual?
casa espiritual é a igreja, queridos. Eu e você estamos edificados, igreja, não em cima do nosso caso, por exemplo, de John Wesley. Não podemos estar edificados sobre o bispo João Carlos Lopes. Você não pode estar edificado sobre a minha vida, ou sobre o líder de rede, ou líder de célula. Nós estamos edificados sobre o senhorio de Jesus, a pedra angular que confere autoridade e confere relevância à igreja do Senhor. É a declaração de Pedro: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Uma igreja relevante, querido, é uma igreja edificada pelo Senhor. É uma igreja edificada sobre o senhorio de Jesus. E agora então, aquilo que Deus me ministrara ao coração, é domingo, e eu entendi que a palavra de Deus para hoje, uma igreja vitoriosa, uma igreja relevante, é uma igreja que tem um inimigo definido. Fala assim comigo. Uma igreja relevante é uma igreja que tem um inimigo definido. É aqui que eu queria chegar, querido. Nós só seremos relevantes como igreja quando entendemos essa verdade. Olha o que o texto fala. Eu vou voltar lá para o Evangelho que começamos a ler no início dessa palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre essa pedra, sobre a confissão que você falou que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E aí ele solta essa verdade. E tem uma verdade, Pedro. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja não tem e não pode ter outro inimigo a não ser o inferno. O nosso inimigo tem que estar definido. Eu sei que você conhece muito bem o texto que eu vou ler agora, está no livro de Efésios, capítulo 6. O texto declara que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra a força espiritual do mal nas regiões celestes. Querido, preste bem atenção. O inimigo da igreja é o inferno. Nós lutamos contra potestades espiritual do mal, querido. Eu temo e eu tremo diante da possibilidade de alguns de nós nomearmos como inimigos pessoas que simplesmente não pensam igual a mim. Nós vivemos nesse país agora um momento político complicadíssimo. Denúncias e mais denúncias.
Uma coisa é eu ter uma ideologia, uma coisa é eu me posicionar contra ou a favor de uma ideologia. Outra coisa é eu demonizar. Existe a palavra demonização? Deve existir, né? Senão você cria aí. Tem gente que ele pega alguém que é diferente dele, é do diabo isso, né? Sábado eu quase falei que o Palmeiras estava possuído pelo demônio, porque meteu 3 no Santos São Paulo. Eu fiquei muito triste quando o Santos São Paulo perdeu para o timinho recém-chegado à segunda divisão, o Palmeiras. Mas eu não posso demonizar isso. Eu não posso pegar a minha paixão por futebol e tornar nisso alvo da minha batalha espiritual. Já viu o crente orar para o time dele vencer? Você acha? Você acha que Deus vai interferir numa partida de futebol? Querido, nós temos todo o direito de ter partidos diferentes, de ter time diferente, de ter posição diferente. Temos todo o direito de, na igreja, por exemplo, adotarmos estratégias diferentes. Nós, na igreja, por exemplo, estamos organizados integral e plenamente na visão celular. Agora, não foi sempre assim. E tem igrejas em Arapongas, tem muitas igrejas que se organizam diferente. Agora, eu não posso achar que a minha visão é a única visão de Deus. Eu não posso achar que o meu governo de ser igreja, que a minha maneira de ser igreja é a única visão de Deus. Eu posso até entender que é a melhor. Lógico, eu opto pelaquela que eu entendo ser a melhor. Agora, queridos, eu preciso olhar para irmãos meus que eclesiasticamente se organizam diferente de mim, que não tem a mesma dinâmica que eu tenho, e eu não posso pegar aquele irmão e declarar: ó, você não é igreja, você é do diabo, porque você não está, entre aspas, na visão, ou você não está caminhando com o meu caminho. Porque sabe por quê, querido? A igreja metodista, vamos pegar nosso caso, não viemos aqui para ser melhor que a católica, ou a batista, ou a presbiteriana. Existem irmãos católicos, existem irmãos batistas, existem irmãos presbiterianos, que são nossos irmãos. Eu e você temos um inimigo definido, e o nosso inimigo é a porta do inferno. Como igreja, precisamos ter relevância. Só seremos uma igreja relevante nessa cidade quando entendemos que nós não lutamos contra a carne, que nós não lutamos contra sangue, que nós lutamos sim contra principado e potestade. Queridos, e aqui eu gostaria de trazer uma palavra específica. Há um número de irmãos não tão significativo assim. Eu vou ser cuidadoso agora com o que Deus me pôs no coração, mas eu não posso ser infiel à palavra que Deus me colocou no coração. Eu não vou pedir nem para ninguém levantar a mão, nem se manifestar, nem coisa parecida. A maioria, eu não diria nem a grande maioria, mas a maioria, mais de 50%, talvez cerca de 65% ou 70% de irmãos nossos estão envolvidos com a casa de paz. São 7 semanas que irmãos nossos estarão semanalmente visitando uma casa de alguém não envolvido com a fé, tentando levar, através da dinâmica da casa de paz, semear a paz daquela cidade. Vamos imaginar, hipoteticamente, como eu sei que estamos a maioria envolvida, vou jogar baixo, vamos supor que 60% de nós aqui estejamos envolvidos com a casa de paz. Se for esse número apenas de 60%, sobraria
40%. No nosso caso, acho que não chega a tanto, talvez seja 70 por 30. Vamos por assim. 30% dos nossos irmãos não estão envolvidos diretamente com a casa de paz. Eu gostaria de dizer a você, meu irmão, que talvez até o ano passado teve, talvez no segundo semestre estará, mas hoje não está. Minha palavra nessa noite é uma palavra de desafio. Há 30%, talvez um pouco mais, um pouco menos, de irmãos que não estando envolvidos, podem ter um tempo maior ainda de oração, pode ter um tempo maior de jejum. Colossenses capítulo 3 nos orienta eu não coloquei ali, João, eu pensei agora no texto. Colossenses 3 nos orienta a suportarmos uns aos outros em amor. Querido, você, meu irmão, que por agenda, por compromisso, porque Deus não permitiu, você não está envolvido na casa de paz, você não pode se excluir do que está acontecendo. Então, meu amado, suporte alguém que está indo. Por quê? Porque o fato de você não estar envolvido diretamente não implica que você está excluído da visão. Você que não é um líder de célula, pode ser suporte para o líder. Por que eu tenho que definir quem é a favor e quem é contra? Eu lembro há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, quando o movimento celular começou a tomar corpo, pelo menos onde eu estava, era uma divisão que era a favor ou contra a visão. Como aquilo me irritava. Hoje eu entendo que irmãos que não caminham comigo não são meus adversários. Irmãos que não se envolvem diretamente no meu projeto não são meus adversários. Nós precisamos entender. Eu vou entrar num outro assunto aqui. Já ministrei sobre isso várias vezes na igreja. Vou usar uma sequência de texto muito conhecida para alguns de vocês. 1 Coríntios capítulo 29, capítulo 11, 29 e 30, fala que quem come e bebe sem discernir o corpo, já ministrei sobre isso umas 3 vezes na igreja. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E fala, por essa razão, há entre vós, entre a igreja, muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Por que existe fraco na igreja? Porque não discerne o corpo. Eu sei que a maioria de vocês estão acostumados com essa linguagem, que eu tenho usado aqui pelo menos cada 2, 3 meses para instruir a ceia. Quando Paulo fala de discernir o corpo de Cristo aqui, não está falando do pão, está falando da igreja. Eu tenho que discernir que irmãos que não pensam igual a mim são meus irmãos. Eu tenho que discernir, desculpa eu ser enfático, irmãos que não estão na mesma visão, irmãos que não cantam as mesmas canções, irmãos que não usam a mesma vestimenta. O pastor Diego, por exemplo, tem giriza de gravata, né? Quando ele veio para cá, eu falei, pastor, tem que usar gravata? Eu falei, Diego, se a minha gravata não incomodar você, você fica sem, né? Eu não vou tirar a minha gravata para você ficar à vontade. Eu sou um pouco mais velho, embora não pareça, né? Sou mais bonito, mais velho, e eu sou da época que usar gravata era chique. Agora eu não vou tirar a minha gravata para você ficar sem a sua. Faz o seguinte, você vai sem, eu vou com. Isso pode incomodar alguns irmãos. Sabe por quê? Porque eu tenho mania de
demonizar quem não canta o que eu canto, quem não veste o que eu visto, quem não faz o que eu faço. Ah, porque se o irmão não for na casa de paz, o irmão não é de Deus. Ah, irmão, todo mundo foi, o irmão não foi. Se você não foi, meu irmão, dobra os seus joelhos e sustenta alguém que está indo. Sabe por quê? Porque o nosso único inimigo é o inferno. Nenhuma estratégia, seja a casa de paz, seja o 4x4. Quem está fazendo 4x4, levante a mão. Graças a Deus. Não vou perguntar quem está em dia, não, para não constranger você. Né? Mas você está fazendo, já está bom. Então, se você está fazendo, né? Deus te abençoe, eu estou fazendo. Não estou em dia, mas estou fazendo. Eu viajei para caramba semana passada, fui para o Rio segunda, quinta, fui para Curitiba sábado e domingo, atrasei no 4x4. Agora, nós não podemos criar estratégia, querido, que de alguma maneira nos desuna. Porque nós não podemos perder o discernimento claro do corpo de Cristo. Sabe, querido, tem irmãos, e eu posso dizer de mim, que em algum momento a gente quer tanto pôr ordem na casa, que pega a bazuca e mira do irmão, porque o irmão não está igual a mim. Eu participei de um culto, semana passada, bem diferente do nosso, especialmente o culto da manhã. Cantaram hinos que fazia 20 anos que eu não ouvia. Por um momento eu pensei, esses irmãos não estão na visão. Foi o que David disse, Éder. Nem todo mundo que é diferente é adversário. O teu único adversário deve ser a porta do inferno. Eu vou pular um texto, João, e vou para o texto de Colossenses, capítulo 3, Colossenses 1, 27, depois eu vou ler Efésios 3, Colossenses 1 fala assim, ao quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse ministério entre gentios. E olha a expressão que está ali, que eu falo muito sobre ela, né? Cristo em vós é a esperança da glória. Alguns de vocês estão careca de ouvir essa história. Eu tive contato com esse texto quando eu estava no 2º grau. Cheguei numa noite, cheguei em casa após a aula, fui fazer minha devocional diária. Nunca vou esquecer esse dia. E lendo Colossenses, eu li essa parte última. Cristo em vós, a esperança da glória. Na época eu dormia numa edícula, fora do corpo da casa, e eu não tinha acesso à casa, né? E eu queria achar uma outra versão. Quando eu li Cristo em vós, a esperança da glória, eu falei, eu devo estar entendendo errado. E eu lembro que eu dormi incomodado, eu orei muito aquela noite. Muito não digo, né? Eu orei. Ninguém ora muito, eu orei aquela noite. E depois de orar um pouco, eu adormeci, e no outro dia, eu não estou exagerando, nenhum milímetro, o pastor gosta de exagerar, mas agora não estou exagerando. Primeira coisa que eu fiz, antes de qualquer outra coisa, foi entrar na casa de meus pais e procurar uma outra versão. Na época nós não tínhamos, como hoje, tantas versões, mas nós tínhamos umas 2 ou 3, e eu fui então para a linguagem de hoje, que é a única que eu tinha em casa também, e vi que estava certo. E por que a minha crise?
Porque o texto fala que Deus quis dar-se conhecer aos gentios. Deus resolveu dar-se, revelar-se ao mundo não israelita. E sabe qual foi a estratégia de Deus? Cristo em vós, a esperança da glória. Eu falei, está errado. Deus não ia ser tão maluco assim, de se revelar aos gentios e me usar. Não, não pode ser. E a Bíblia está dizendo que Cristo em mim é a esperança de Deus. Como assim? Eu sempre achei que a minha esperança fosse Deus. Deus era a minha esperança. Está seco, eu oro para chover, e Deus é a minha esperança. Não está vendendo, eu oro para vender, Deus é a minha esperança. Alguém está doente, eu oro para curar, e Deus é a minha esperança. E Deus sempre é a minha esperança. Agora eu leio na Bíblia que Deus põe esperança em mim. Está errado. Eu não posso ser a esperança de Deus. Mas depois comigo estava certo. Olha o que o texto fala. Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe qual que é a esperança da glória de Deus no século 21, querido? Eu e você. Sabe aquele irmão que não está na visão? Sabe aquele irmão que tem uma outra ideologia política, que não votou igual você? Sabe aquele irmão que gosta de outras músicas, que não são igual a tua? Aquele irmão, também Cristo nele é a esperança da glória de Deus para a nossa geração. Nós não podemos, como igreja, nos dividir entre aqueles que gostam disso ou daquilo. Eu passei, infelizmente, passei por isso. A época em que os que batiam palma e os que não batiam palma, ou que época do inferno. Os que oravam em línguas, os que não oravam em línguas. Os que batizavam por imersão, os que batizavam por aspersão. E nós elegíamos alguém, grupo, para ser nossos rivais. E a igreja, ao invés de se lutar contra o inferno, a igreja se lutava contra si. Sabe por quê? Porque não entendíamos que Cristo em nós é a esperança da glória. Olha o que Deus fala no livro de Efésios. É mais concreto ainda. Fala que manifestar, o desejo de Deus, manifestar qual seja a dispensação desse mistério, desde o século oculto em Deus que criou todas as coisas. Olha o verso 10 agora. Para que pela igreja a multiforme, a sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades. Eu vou ler esse texto de novo. Para que pela igreja, o meu tema hoje é igreja relevante. Eu tinha colocado na minha anotação ali igreja vitoriosa, mas eu achei relevante um pouco melhor. A igreja relevante é a igreja que sabe que Deus quer, através dela, se manifestar ao mundo. E olha o que o texto fala: para que pela igreja a multiforme de Deus. Eu vou repetir isso. A igreja, ela é responsável para revelar ao mundo a multiforma de Deus. Deus não tem a minha forma. Deus não tem a forma da católica. Deus não tem a forma da batista. Deus não tem a forma da célula ou a forma sem célula. Deus tem o quê? Multiforma. O que é multiforma? Deus tem várias formas de ser igreja. Deus tem várias formas de se manifestar ao mundo. Deus
não cabe na minha caixinha, Deus não cabe na minha gaiola, Deus não cabe no meu viveiro, porque Deus é Deus. Mas sabe qual que é a minha mania? Pode não ser a tua. A minha mania é de olhar e tudo que não tem a minha forma, tudo que não está no meu esquema, tudo que não está no meu jeito, eu declaro, é de inferno. E aí, ao invés de lutar contra o inferno, eu luto contra a forma de ser igreja de frente de mim. Que Deus esta noite possa nos animar, querido. Você que porventura não está envolvido com os nossos projetos, né? Você está vendo ali um banner enorme da Casa de Paz, está vendo ali um banner enorme do 4x4, vou mandar fazer um banner também só para gastar dinheiro para o Tuca ficar bem bravo. Cadê o Tuca? O Tuca fica nervoso quando eu gasto dinheiro, né? Não dá para fazer um banner para o Tuca ficar nervoso, dá para fazer outro banner agora para pôr aqui na Marabu sobre a reunião de quarta-feira. Esse bimestre, sobre estudando sobre finanças. Querida, a igreja está cheia de projetos, a igreja está cheia de agenda. Nós programamos este ano 3 encontros com Deus. Para quê? Porque queremos manifestar a multiforme de Deus ao mundo. Eu não posso ser observador. Eu tenho que escolher a forma que Deus ministra ao meu coração e dizer, eu não vou lutar contra irmão, porque uma igreja relevante é uma igreja que tem multiforme e que revela à sociedade as múltiplas formas que Deus tem de ser igreja. O irmão que está no show sabe, nós tivemos pelo menos uns 10 textos para desenvolver. Mas o que Deus me pôs no coração sábado, domingo à noite, é de nós, a partir de hoje, levantar um grupo de irmãos que não está envolvido diretamente com a Casa de Paz. Pastor, não estou porque eu não posso, não estou porque viajo, não estou porque eu não entendi, não estou porque eu não gostei, não estou porque eu não tenho tempo. Se você não está envolvido, você é alguém que pode pagar o preço em oração. Livro de Moisés, querido, vou dar alguns exemplos, para mim ser claro no que Deus ministrou no meu coração, e eu vou encerrar essa palavra, sem chegar ao fim exatamente. Quando Moisés orava, o Josué ia para a batalha. Enquanto Moisés estendia a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, Israel perdia a batalha. Israel levantava a mão, Israel vencia. Abaixava a mão, Israel perdia. Josué então sobe onde Moisés está e segura a mão dele, enquanto Josué segura a mão de Moisés, até matar o último inimigo. Sabe por quê, querido? Às vezes a mão de quem está intercedendo cansou, e você pode suportar o teu irmão. Posso pegar outros exemplos aqui, mas creio que não precisa. Eu quero um dia chegar no céu, eu quero dar um abraço especial a alguns homens que eu não tenho ideia de quem são. Alguns homens que a Bíblia não fala que fizeram nada, mas quando Saulo se converteu, indo para Damasco, em Jerusalém, queriam matar a Paulo. Alguns irmãos fizeram um cesto de vime, colocaram Paulo dentro,
amarraram com uma corda, eu imagino, 4 cordas, eu imagino 4 irmãos, e desceram pela muralha da cidade. Aqueles irmãos talvez sejam analfabetos. Aqueles irmãos talvez nunca escreveram uma linha, enquanto Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas aqueles irmãos não esfolassem a mão para bancar e para suportar Paulo, eu não teria o Novo Testamento. Eu tenho que um dia chegar no céu, abraçar aqueles meus irmãos, ó, talvez vocês não escreveram nada, mas graças às cartas que Paulo escreveu, eu conheci um pouco mais de Deus. Deus se revelou a mim, depois de 2000 anos, porque vocês seguraram a corda, vocês pagaram o preço para que Paulo não fosse morto, e a igreja 2018 foi uma igreja abençoada pela mão de vocês. Eu não sei se eu fui claro no que Deus pôs no meu coração, mas você que não pode ir, pode jejuar por quem vai, pode orar por quem vai. Pastor, eu estou aqui nas 7 semanas, eu vou viajar 4, 3 eu não vou estar aqui. Então se ajunte com uma dupla e vai nos 3 dias que você pode. Jejue, ore. De repente tem irmãos, querido, você pode achar que não, mas tem irmãos que está faltando para ele 2 litros de gasolina para ele ir na casa de paz, e você não pode ir, mas você pode falar, ó, passa no posto lá, eu vou te dar 10 litros de gasolina para você ir há 5 semanas. Sabe, querido, é suportar quem faz o que eu não faço. É muito fácil para mim orar, buscar a Deus o dia que eu vou pregar. O difícil para mim é o dia que o Diego prega, o dia que o outro irmão prega, eu ficar lá intercedendo. Isso eu tenho que aprender com a minha igreja, a não segregar, a manifestar a multiforme de Deus. Alguns manifestam fazendo, outro manifestam intercedendo, outros se manifestam contribuindo, mas eu e você somos chamados a ser igreja no dia chamado hoje. E uma igreja relevante só é relevante quando ela só tem um inimigo. Meu inimigo não é quem batiza por imersão ou por aspersão. Meu inimigo não é quem bate palma ou olha em língua estranha. Meu inimigo é o inferno. A igreja, na sua multiforme, na sua sabedoria, é minha aliada. E eu estou disposto a caminhar com irmãos que não são exatamente como eu. Deus não quer uniformizar a igreja. Deus quer manter a multiforme da igreja e fazer essa multiforme conhecida ao mundo. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Talvez seja momento, vamos ter momentos de arrependimento. Talvez seja o momento de você falar, Deus, eu quero confessar que eu tenho mais julgado a igreja do que colaborado. Eu tenho mais criticado a igreja do que feito ela acontecer. Peça perdão ao Senhor.
Eu não vou te convidar a vir para o altar, não. Eu só vou te convidar para, se nós temos excluído pessoas que são diferentes, temos desligado pessoas porque não estão na mesma visão que nós. Hoje é momento de arrependimento. Pai, eu quero te pedir perdão pelas vezes que na minha inocência ou até na minha maldade eu tenho criticado alguns irmãos, alguns pastores, alguns ministérios. Pai, eu quero reconhecer que tu não é do meu jeito, Pai. Quero reconhecer, ó Pai, que nós não temos a tua plenitude, mas que temos de ti. Queremos manifestar essa geração. Pai, agora eu quero abençoar os demais líderes espirituais, Pai, que cercam essa cidade. Pai, sejam líderes de células, sejam diáconos, pastor, padre, presbítero, apóstolos, profeta, mestre. Pai, tu sabes quem são mulheres, homens de Deus, que tu chamou para ser igreja relevante hoje. Pai, como parte da tua igreja, como ministério constituído a essa idade de mais de 40 anos, Pai, eu quero abençoar, quero entregar a ti o juízo, quero entregar a ti, ó Pai, o julgamento de quem é e quem não é teu. Quanto a mim, eu quero manifestar a parte da graça que me cabe. Pai, aos irmãos e irmãs que tu confiou ao meu pastoreio. Pai, a equipe que tu me deste como equipe ministerial, como líder de célula, eu quero abençoá-los. E quero declarar para que nós seremos uma igreja relevante, edificada em ti, edificada sobre o teu serio, e teremos como único inimigo a porta do inferno. Abençoe os meus irmãos. Dê uma semana abençoada a cada um de nós. Nos conduza à plenitude da tua vontade, e que o amor infinito de Jeová o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo o Filho, que o consolo, a companhia do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com todo o povo de Deus na sua multiforme e sabedoria, em nome de Jesus, amém. Vai na bênção, vai na paz, Deus te abençoe. Santo Espírito, meu real desejo é que o Senhor me tenha por completo. Santo Espírito, meu real desejo é que o Senhor me tenha por completo. E eu estou